Daniela Ribeiro, é um prazer tê-la aqui mais uma vez. Seja bem-vindo ao programa Opinião. Prazer todo meu, basta cumprimentar os telespectadores e da minha alegria de estarmos aqui para tratarmos de temas que interessam ao povo de Campina Grande, ao povo da Paraíba. Deputada, a senhora esteve afastada da Assembleia, voltou agora recentemente. Qual a prioridade para o ano de 2014? Antes de me afastar, eu tive o cuidado de deixar já na Assembleia apresentado 10 projetos de interesse do povo paraibano. Dentre eles, o projeto que eu destaco, que foi sancionado pelo governador do estado, que é o projeto que ficou conhecido como a Lei do Ponto Extra. Então, a nossa prioridade ela é permanecer trabalhando com muita responsabilidade e além de ouvindo, né, porque não paramos nem mandato popular, não paramos a nossa atuação. Eu precisava de um período para resolver determinados assuntos, mas nem por isso poderíamos nos dissociar, né, da nossa atuação política. Então, por isso mesmo, deixei na Assembleia esses projetos. Além disso, podemos continuar realizando ações que fazemos desde o tempo de vereadora. Mas eu diria que para você que o que é mais importante, a prioridade para este ano, além da comissão, a presidência da Comissão em Defesa da Mulher, que permaneço atuando à frente da comissão, são as leis estaduais que estão sendo, graças a Deus, sancionadas e que têm trazido um benefício importante para o povo paraibano. Dentre elas, essa lei que eu gostaria de poder falar mais um pouco para que o povo de Campina Grande tomasse conhecimento dos seus direitos acerca da lei da TV por assinatura. A senhora esteve, inclusive, reunida ontem com o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Bertrand Asfora. A senhora tratou sobre esse tema. Isso. Na verdade, eu tive a oportunidade de estar ontem com o Procurador-Geral do Ministério Público, o doutor Bertrand Asfora, para solicitar que ele fiscalizasse, que houvesse uma fiscalização firme e com rigor para que a lei seja efetivamente cumprida. A lei ela ficou conhecida como a Lei do Ponto Extra, porque num dos seus incisos ela trata da proibição da cobrança do ponto extra da TV por assinatura. Você que está em casa e que tem um ponto extra, você não paga mais por ele. Você vai, primeiro, ser o grande fiscal, nós somos os grandes fiscais, né, das leis, devemos ser como cidadãos. E aí, se no seu boleto, a partir que essa lei começou a vigorar dia 10 de abril, e se a partir de agora no seu boleto vem cobrando o mesmo valor e você do ponto adicional, você vai se dirigir à empresa. Se a empresa permanecer cobrando, porque provavelmente é o que tem acontecido, elas dizem que não tem conhecimento da lei. Ora, é uma lei do Estado da Paraíba, se ela está funcionando no Estado da Paraíba, ela tem que estar cumprindo as leis que são do nosso Estado. É assim que funciona. Se você viaja para qualquer lugar fora da Paraíba, você está debaixo das leis que lá regem esse outro Estado, esse outro país, é assim que funciona. Então, se a empresa persistir cobrando esse ponto extra, você vai se dirigir ao PROCON, municipal ou estadual, ou à curadoria do cidadão, a curadoria do consumidor e pedir para que seu direito seja, exigir para que seu direito seja cumprido. Aí você vai ter, o PROCON tem, inclusive um artigo da lei, tem como função fiscalizadora, além de poder dar a multa à empresa, como também poder suspender até os serviços que sejam ofertados no Estado da Paraíba. Deputada, com relação à Assembleia Geral, à Assembleia Legislativa, queria que a senhora fizesse uma avaliação geral sobre a atuação dos parlamentares nesses 3 primeiros anos. Então, os parlamentares, e aí assim, eu devo me deter um pouco mais com relação à oposição, que é onde cerramos fileira, onde eu estive sempre presente e pontuando, né, nossos colegas, mas de uma maneira geral, eu destaco o trabalho da Assembleia, primeiro para falar sobre o próprio trabalho do presidente Ricardo Marcelo, que envolveu toda a Assembleia em alguns temas importantes, a exemplo da própria SOS Seca, que foi um movimento que foi feito com recursos próprios, né, todo deputado tirou do bolso, pagou a sua ida, a alimentação que foi feita para que saíssemos e fôssemos pelo sertão do Estado da Paraíba, ver a situação em loco e a partir dali construir um documento, fazer com que chegasse às mãos da presidenta Dilma, pedimos um reforço no que diz respeito à questão da seca, isso foi uma ação de todos os deputados e uma ação capitaneada pelo presidente Ricardo Marcelo. Além disso, desse tema, outros temas que a Assembleia ela puxa para si, desde da questão do câncer de próstata, o alerta para que seja feito, para que os homens possam ter cuidado
né, de fazer o exame e se cuidar, como também o câncer de mama. Esse também é um projeto, é uma atuação que a Assembleia faz, alertando as mulheres da necessidade do autoexame, entre outras coisas, além das palestras que são dadas. Então, são temas que a Assembleia trata independente da sua alçada. Além disso, as audiências públicas, as comissões que acontecem no seu dia a dia, né? A Assembleia tem também como costume sair dos portões dela própria para fazer sessões itinerantes pelo estado da Paraíba, dependendo daquela demanda que seja feita. Então, eu faço uma avaliação de que os colegas, todos eles, têm buscado cumprir com sua obrigação, com seu trabalho, cada um a seu modo e cada um tem uma forma de trabalhar, e aí a gente não cabe aqui a mim fazer o julgamento, cabe ao cidadão paraibano que deve acompanhar a todos os deputados e deputadas que estão ali ocupando uma cadeira na Casa de Deputados Pessoa. Daniela, a Assembleia Legislativa do Estado vive um momento sui generis. A oposição está sem líder, a exemplo do governo. Como é que a senhora observa essa situação? Então, a oposição está sem líder por haver uma modificação agora, né? Vai haver uma substituição, né? A Anísio Maia sai e deverá entrar, decidir até a próxima semana, nós decidiremos em conjunto a partir daqueles que forem colocados como desejosos de ocupar esse espaço. A senhora que faz oposição ao governo Ricardo Coutinho não toparia assumir a liderança da oposição? Não, eu não tenho pretensão nesse instante de ser líder da oposição. Como eu digo, meu foco está em outro momento. Por exemplo, eu estou em todos esses aspectos que eu apresentei aqui para vocês, é onde está o nosso foco. Então, se você se determina a ser líder, você vai ter que estar muito focado e o trabalho vai ter que estar sendo voltado para isso. Mas eu não sou também de fugir à luta. Se houver um entendimento de que isso deve acontecer, eu também não fujo à luta. Mas eu acredito que tem outros colegas que estão, nesse momento, com maior interesse em estar sendo líder da oposição. No caso da situação, é um caso sui generis, porque, na verdade, as pessoas têm demonstrado publicamente que têm se negado, têm negado o convite que o governador tenha feito, ou eles mesmos têm dito que não têm interesse em ser. Então, vamos aguardar aí, mas eu já ouvi notícia de que o governador já teria escolhido seu líder, já estava definido, e a oposição, semana que vem, deverá definir o seu. A Assembleia Legislativa, deputada, falando ainda sobre o poder legislativo paraibano, a Assembleia Legislativa vai apreciar nos próximos dias as contas do governador Ricardo Coutinho. As contas, se eu não estou enganado, referentes ao ano de 2012. Há quem diga que a Assembleia poderá retaliar o governador Ricardo Coutinho no sentido de torná-lo inelegível em outubro. A senhora acredita nessa possibilidade? Não, a Assembleia não vai ser irresponsável ao ponto de politizar uma questão que é administrativa. Então, você não vai expor a casa, que é a Casa do Povo, a Casa de Representantes, pessoas sérias que estão ali com o compromisso de cumprir com a sua função para fazer uma politicagem, que seria uma politicagem se não houvesse algo errado, você simplesmente reprovar as contas por ser contra o governador do Estado, por ter maioria contra. É uma atitude que seria reprovável pelos próprios parlamentares, como também pela sociedade da Paraíba. Isso não, de forma alguma, é a intenção da Assembleia, de forma alguma é a intenção do presidente da Casa, ou da mesa diretora, muito menos também dos colegas deputados. O que vai acontecer é um julgamento normal de quem tem responsabilidade, de quem precisa analisar com muito cuidado aquilo que está julgando, baseado naquilo que foi trazido para a Casa, que foi trazido com relação à administração pública, às contas do governo do Estado. A senhora foi vereadora aqui em Campina Grande e foi candidata à prefeitura. Qual a avaliação que a senhora faz dos primeiros meses da gestão do prefeito Romero Rodrigues? Mais de meses, né? Mais de um né? ano e 4 meses. No caso, 16 meses de gestão. Então, eu gosto de fazer, eu tenho a minha avaliação própria de olhar de cidadã e a avaliação de quem, graças a Deus, anda muito com o povo de Campina, porque a gente está sempre presente no nosso mandato popular. Semana passada estivemos no bairro do Tambor, semana retrasada no bairro da Liberdade, e estamos sempre ouvindo os reclamos da população. Então, eu tenho uma opinião muito abalizada no sentido de estar muito em conjunto com a população. Eu sou voz deles e faço questão de trazer isso para que as pessoas saibam disso. Então, o que é importante dizer, a avaliação que nós fazemos é que é uma administração que é sofrível, que lamentavelmente não tem dado as respostas a que se propôs durante a campanha eleitoral,
E aí vamos dizer que eu não posso ser tão duro ao ponto de dizer que já está dado o veredito, até porque existe um tempo ainda para se cumprir, né? Então, para ser cumprido. Então, como mulher de fé, vamos esperar que as coisas aconteçam, né? Daqui até o final da gestão. Mas é fato que muito do que tem acontecido, no caso do que tem acontecido, é com o verbo do governo federal. A exemplo das casas que foram trazidas e que foram anunciadas, e o recurso que foi dado aqui, o investimento do Ministério das Cidades, através do ministro Agnaldo Ribeiro, mesmo a presidenta Dilma sendo do PT e o prefeito da cidade sendo do partido que é contrário à presidenta Dilma, não foi obstáculo para estarmos aqui dando a contribuição para Campina Grande, até porque o povo tem que estar acima das querelas políticas, né, partidárias. Então, eu devo dizer que com a relação que o povo tem trazido para a gente, com relação à área de saúde, que permanece da mesma forma que era, se era no governo anterior um grande problema, continua sendo um grande problema. As pessoas têm reclamado da marcação de consulta, têm reclamado da falta de médico, têm reclamado que não conseguem, mesmo saindo 3 horas da manhã de casa, 4 horas da manhã, não conseguem pegar uma ficha para ser atendido. Quando vão fazer exame já passou muito tempo. Então, assim, é uma situação que demonstra que há um vácuo grande no que diz respeito às promessas que foram feitas e às soluções que deveriam ser dadas. Deputada, o PP é oposição aqui em Campina, mesmo com a presença de um integrante do partido no primeiro escalão do governo, Romero Rodrigues? Este membro do PP, inclusive, é seu primo, o Gustavo Ribeiro, que é secretário de Esportes. Eu devo dizer que eu acho que eu já respondi essa pergunta a você, que todas as vezes que eu estive nesse programa, não, mas eu pergunto, foi feita. Eu pergunto, eu já no respondi caso, todas as eu vezes. refaço, deputada, a pergunta. Eu refaço, pergunto se o PP permanece na oposição. O PP permanece na oposição, o PP é oposição, permanece na oposição. Eu acho que você já deve ter visto casos de familiares e familiares que estão em um lado, tomam uma decisão de estar em uma administração e seus familiares são políticos e estão em outro. Agora mesmo você assistiu o irmão o tio do governador Cássio Cunha Lima, do ex-governador, dizer que não vai votar nele para governador, vai votar em Ricardo Coutinho. Então, isso aí acontece em qualquer família, no que diz respeito à família que esteja grande, posicionamentos que são decididos. Então, isso aí já foi dado. Não, o fato dele estar no governo não significa dizer que o PP é situação. Aí é a opção de cada um. E aí isso não tem a ver com sangue e nem deixar de ser sangue, é a escolha de cada um. Aquele sonho de ser prefeita de Campina ainda permanece? É uma pergunta que eu acho que eu já fiz numa outra oportunidade. Mas eu pergunto se permanece o sonho. Não, veja bem, o meu sonho, e graças a Deus é o que eu busco realizar todos os dias, Bastos, é fazer com que me sinta, acorde todas as manhãs me sentindo que tenho cumprido com o meu dever, com a minha obrigação para aquilo que foi chamado. Eu considero a política uma missão, amo o que eu faço e acordo todo dia com o desejo de dar um passo, mais um passo. Então, quando eu vou defender, quando eu vou buscar que os direitos do cidadão eles sejam cumpridos, quando eu vou fazer uma lei, quando a gente vai cuidar para que a Comissão das Mulheres elas seja respeitada, que a gente busque espaço para mostrar as leis que existem a favor dela, eu estou procurando cumprir o meu trabalho. Então, eu devo dizer para você que o meu sonho todos os dias é fazer com que essas coisas aconteçam. O que vem a mais, ou o que vem depois, o que vem à frente, tudo isso eu considero como consequência do trabalho que a gente faz. Foi assim quando eu fui candidata a prefeita, na eleição de 2012. Eu não decidi por mim mesma, eu não disse que queria ser, eu não saí de casa dizendo eu quero ser e acabou-se. E pelo contrário, passei o ano 2011 inteiro as pessoas perguntando, olha, eu não vou falar desse assunto, não tenho ainda como falar disso. Até chegar um momento em que a gente observou, estava ali na pesquisa, as pessoas conclamando para que a gente fosse. E aí eu enfrentei a eleição, foi isso que aconteceu. Então, eu quero dizer que eu considero como resultado de trabalho, quando as pessoas nos chamam ou nos colocam em determinadas posições, né, que terminam sendo missões para que a gente possa cumprir. Ok, deputada, com a sua permissão, a gente vai ao intervalo. E logo depois do intervalo, a gente volta a conversar. Okay. Não saia daí, a gente volta já. E a gente volta com o programa Opinião. Hoje, entrevistando a deputada estadual Daniela Ribeiro, ela que é do PP, o Partido Progressista. Mas antes de dar continuidade à entrevista, a gente vai à redação da TV Borborema saber do colega Rostan Lucena as novidades do esportes. Rostan, os times de Campina Grande se deram bem ontem, né, Rostan?
torcida após 4 jogos sem vitórias. Mais líder do que nunca, o Campinense goleou o Atlético em Cajazeiras e se isolou na liderança do segundo turno do Campeonato Paraibano. Já o Botafogo também goleou na rodada, não teve dificuldades e passou fácil pelo Santa Cruz de Santa Rita. O Sobre Esporte começa logo após sua opinião, mas você já pode enviar suas mensagens através do Twitter, @superesportes10. Eu espero vocês. Até já. Ok, Rostan, muito obrigado pelas informações. A gente dá continuidade à entrevista com a deputada estadual Daniela Ribeiro, ela que é do PP. Deputada, o PP, quando vai decidir sobre o apoio ao candidato a governador, ou a candidata a governadora? Então, Bastos, o PP, os integrantes, né, os principais, eu diria principalmente o presidente do partido, né, que viajou, tirou uns dias de férias milagrosamente, porque meu irmão o levou quase que à força, né, Aguinaldo, que estava precisando tirar umas férias também, como ministro, trabalhou muito. É um trabalho árduo por todo o país, a gente fica imaginando, não, aqui Campina Grande, Paraíba, nada, o país inteiro, você com muita viagem, muito trabalho, muito compromisso. E saiu do ministério todos os dias, ficava até 1h da manhã, e assim, foi muita luta, né? Então, merecia, estava precisando de um descanso para renovar as energias e a partir daí voltar, né, para a cena, além da cena política, também no sentido de assumir o mandato de deputado federal novamente e discutir essas questões político-partidárias. Então, ainda eles estão viajando, agora já chegaram de fora, mas estão em Brasília e devem voltar já no início da semana para que possa reunir o partido de uma forma geral, aqueles que fazem parte dos integrantes, né, do partido, para que possa avaliar o quadro e, a partir daí, fazer análise de cenários e também desses novos últimos acontecimentos que tem tido. Inclusive, conversar com os outros integrantes do próprio Blocão, o PSC, o PT, que são partidos aliados e partidos que têm... O Blocão ainda existe, deputado? Tem tido, sim. Eu acho que o que é importante dizer é que sempre tentaram, desde o princípio, fazer com que não existisse. Essa mesma pergunta que você me faz foi feita desde o princípio, desde a constituição do Blocão. Porque não houve interesse, não havia interesse dos outros partidos, aqueles que se consideram grandes, de que o Blocão ele permanecesse. Por quê? Porque o Blocão por si só faz um grande estrago. Eles são 3 partidos que têm tempo de televisão, 3 partidos que têm força política, são 7 deputados estaduais, um ex-ministro, o prefeito de uma capital. Então, são pessoas que têm votos, partidos importantes e que, na verdade, retira da possibilidade de outros partidos que estão aí disputando ter a chance de ter tempo de televisão, ter a chance de ter essas pessoas como apoio. Então, por isso, nesse sentido, há esse entendimento. Agora, com relação ao que tem acontecido, como eu falo, dessas novas inserções, desses últimos acontecimentos, é que há necessidade de uma discussão ainda, sim, porque são partidos aliados, então eles vão conversar. Os presidentes, assim como conversaram durante todo esse período, vão permanecer, né, tendo essa conversa como aliados que somos. Eu, por exemplo, na Assembleia Legislativa, eu converso com meus colegas do PSC, do PT, a gente tem conversado sobre isso e aguardando os presidentes também uma próxima reunião, até porque a gente teve uma última reunião onde ficou muito claro no sentido de explicar as situações que estavam ocorrendo, por exemplo, com relação ao PP, que não tinha colocado a discussão aí no nome por conta do compromisso de Aguinaldo como ministro das cidades, que não ia se antecipar ao processo. Então, tudo isso são as particularidades de cada partido, onde houve, vamos dizer, o respeito para que isso acontecesse. Eu perguntei, deputada, se o Blocão ainda existe, porque o PT está praticamente fechado com o PMDB já no primeiro turno das eleições, né? Não, então você pergunta sobre a questão do Blocão com relação a todos os partidos, eu não só o PT, o PP, o PSC, e aí onde eu digo que várias inserções vieram e de temas e de conversas, e a própria inserção do PMDB na tentativa de vir de cima para baixo, tentando o apoio, eu diria, o tempo de televisão do PT, que é isso que aconteceu na outra, está acontecendo nessa eleição. Então, diante de tudo isso, mas como eu te digo, que são partidos aliados, né, nossos, então não tem como não haver conversa nem discussão entre esses partidos. Então, tudo passa por conversas entre esses partidos que fazem parte, sim, do Blocão e que passam a não existir no instante em que decidirem, bom, gente, cada um vai seguir tal caminho e aí, dentro de um cenário que sendo posto, sendo analisado, sendo visto, mas sem pressa, nós temos tempo. Eu acho que essa angústia
político-partidária, ela só traz o mal ao povo paraibano, porque tira e desvia o foco do trabalho, que é isso que todo mundo tem que estar fazendo, trabalhando, cada um foi eleito para isso, então quem tem sua missão que cumpra, sabe? E o período eleitoral próprio, o período de pré-convenção, é momento para estar se discutindo e conversando, e aí sim fazendo análise. Porque ao invés das pessoas estarem trabalhando, dando satisfação daquilo que tem que fazer, fica ocupando seu tempo, discutindo se isso vai acontecer, se aquilo vai acontecer. Então, o que eu acho é que a cada dia é um momento próprio, né, de acontecerem as coisas devagar e você analisar sem pressa, sem angústia, até porque se tem tempo. Se não tivesse, aí sim. Deputada, pegando a deixa aí do se o PT seguir com o PMDB nas eleições de outubro, em função das feridas que foram abertas na eleição passada entre o PP e o PMDB, há cenário, há condição para o PP seguir o PT e apoiar o pré-candidato, ou no tempo hábil, o candidato do PMDB, Veneziano Vital do Rego, para governador? Bastos, eu prefiro não trabalhar com si. Eu acho que a gente tem que trabalhar com realidade, com o que acontece, com o momento, com a existência. Então, o si não existe ainda. Então, eu não vou fazer análise daquele que não existe. No momento que existir, aí a gente faz a análise, faz a avaliação e aí toma a decisão. Mas se não existe, eu não vou trabalhar com si. O deputado federal Aguinaldo Ribeiro, que é seu irmão, foi ministro das cidades, é cotado para compor a chapa do senador Cássio Cunha Lima, que é pré-candidato pelo PSDB. Cássio já deu declarações que Aguinaldo Ribeiro poderá ser seu companheiro de chapa como candidato a senador. Ele não descarta também a possibilidade do Wilson Santiago ser o candidato a senador. Na hipótese, não vamos mais falar em si, na hipótese do Aguinaldo Ribeiro ser candidato a senador, a senhora toparia ser candidata a deputada federal? Não, veja bem, são dois cenários que você coloca. Um é com relação a convites que a Aguinaldo poderia estar recebendo, independente de ser PSDB, onde quer que seja. É claro que a Aguinaldo é um grande nome para compor qualquer chapa majoritária. E, a princípio, esse seria o nosso desejo, que fosse a chapa majoritária dentro do próprio blocão. Essa era a minha vontade, a vontade de Daniela, é essa. Mas, no que diz respeito a ter discussões, se Aguinaldo fosse para um outro projeto que seja, independente que aqui a gente está falando de apoio a quem quer que seja. Então, vamos levar para a hipótese, inclusive, do blocão ter o seu candidato, e isso poder acontecer. Aí, e ele está figurando dessa forma, até hoje nós não discutimos com relação a isso, a outro projeto meu que não fosse deputado estadual, porque, na verdade, eu me sinto assim, vocacionada, eu gosto muito de estar onde eu estou, né, na Paraíba, eu gosto de trabalhar próximo às pessoas, todo mundo sabe disso, me conhece, então eu tenho como projeto, como desejo permanecer aqui. Se tiver de acontecer algo diferente do que isso, eu diria que não é o desejo do meu coração, mas nós somos sempre chamados para missões e às vezes até, muitas vezes, nem sempre fazemos o que queremos, né? Pois é. Mas, deputada, o papo está muito bom, mas infelizmente, o nosso tempo está acabando. O pessoal da produção já está buzinando aqui no ouvido, mas eu quero agradecer e dizer que a gente está sempre à disposição aqui na TV Borborema, a exemplo da Rádio Clube também. Não, eu quero agradecer, como sempre, a forma carinhosa que vocês sempre nos recebem, né? O convite, dar meu abraço aqui ao querido amigo Marcelo Antunes e dizer para vocês e toda a equipe, né, que é sempre uma grande alegria estar aqui para poder falar com o povo de Campina Grande, falar com os paraibanos e, além de trazer as informações importantes que são os projetos, as leis, né, prestar conta do nosso mandato e, mais do que isso, a gente ficar feliz de poder ter essa relação, né, com o povo de Campina Grande, dando essa prestação de conta e trazendo as informações que verdadeiramente interessam ao nosso povo. Obrigado pela oportunidade, uma boa tarde a vocês, que Deus abençoe. A deputada estadual que está de visual novo, né? Cabelo novo, e a gente está mostrando ao telespectador da TV Borborema em primeira mão. No caso, é a primeira entrevista depois do novo visual à TV Paraibana. Então, agradecer pela oportunidade e dizer, olha, fique bem atento, que mulher que tem coragem para cortar o cabelo muito curto, tem coragem para tudo, viu? Tá ok, deputada. Muito obrigado mais uma vez. Tenha uma boa tarde. Muito obrigada. A opinião fica por aqui. Eu convido vocês para amanhã estarem conosco mais uma vez, amanhã com Evilásio Junqueira. Um abraço a todos. Boa tarde.